Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a boa mão de Deus esteja sobre você. Que Ele abençoe sua vida, te conduza em tudo e te livre do mal. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Vamos dar glória a Deus. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Senhor, te damos glória nesse momento. Glorificamos o seu nome que é maravilhoso. Glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso, tempo dedicado ao Senhor. Espírito Santo querido, te chamamos nesse lugar, fale ao nosso coração. Fale ao coração do meu irmão, da minha irmã. Nos abençoe, Deus. No nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, versículos 2 e 3, está escrito assim: Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Hoje nós vamos falar no nosso caminhar aqui no Evangelho de Lucas, hoje nós vamos falar um pouco sobre João Batista. João Batista, alguém que viveu integralmente o propósito de Deus para a sua vida. João Batista viveu para a glória de Deus. Uma coisa que nós podemos constatar em João, logo de cara, no curto relato da sua vida e do seu ministério, é que João tinha clareza da sua identidade e João não se deixou moldar pelo espírito do tempo. João é alguém, nós podemos dizer, que viveu integralmente o seu propósito. João sabia quem ele era e viveu para a glória de Deus. Quando Jesus fala sobre João Batista, lá no capítulo 7, Jesus
diz assim para as pessoas que estavam perto dele: o que vocês saíram para ver? Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os homens vestidos de roupas finas habitam nos palácios. O que vocês saíram para ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês que muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da sua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. O Senhor Jesus, ele começa a falar sobre João, sobre as características de João, sobre a simplicidade de João, sobre a objetividade da vida de João. E o Senhor faz perguntas: que vocês saíram para ver um profeta? Ele é muito mais do que o profeta. E Jesus faz uma declaração sobre ele impressionante. Eu digo a vocês, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. O propósito de João Batista, o propósito de sua vida é declarado antes do seu nascimento a seu pai, Zacarias, no templo. O anjo Gabriel é quem faz essa declaração e ele diz: ele será grande diante de Deus, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo desde o ventre. E aí ele declara o propósito da vida de João: ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Sabe uma coisa que é impressionante na vida de João Batista? Ele é um profeta, Jesus faz esse elogio tão grande a respeito da vida dele, porém na vida de João não há nenhum sinal, ele não faz nenhum milagre. João não curou ninguém, João não ressuscitou ninguém, João não faz nenhum sinal, o sinal dele é a vida dele. Talvez você não saiba, mas o ministério de João foi muito rápido e muito intenso. O ministério de João parece um raio. O ministério de João Batista durou 1 ano. João, o propósito dele é aparecer, pregar o batismo de arrependimentos para remissão de pecados. O sermão dele é só esse. João não fica preocupado o que as pessoas vão pensar do sermão dele. Nossa, eles vão cansar do meu sermão. Então João, ele prega um só sermão: arrependei-vos. E ele vai pregar o batismo, ele vai anunciar para aquelas pessoas, ele vai desafiar aquelas pessoas que o ouvem a serem batizadas, a se arrependerem e, como sinal do arrependimento, serem batizadas. João não descreve um conceito de arrependimento. Na verdade, ele não precisa falar para aquela audiência, para Israel, o que significa arrepender. Então ele só convoca as pessoas a se voltarem para Deus, a abandonarem o pecado e se voltarem para Deus. Para João, aquela pessoa que se arrependeu demonstra o arrependimento na sua vida prática, na sua vida do dia a dia. As pessoas olham para aquele que arrependeu e dizem assim: ele mudou. É observável. Por isso, quando ele fala sobre o arrependimento, ele fala de uma maneira prática. Não é de uma maneira abstrata, teórica, teológica, sabe? Transcendente, uma coisa que você vai lá na igreja e faz aquela carinha assim de piedade, de contrição. Não é isso. Arrependimento é demonstrado na vida, na prática. Por isso ele diz às multidões: sejam compassivos, repartam com os necessitados. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, dê para quem não tem. Ele diz para os cobradores de impostos: não furtem, não enganem, não fraudem, especificamente não cobrem mais do que o estipulado. Aos soldados eles dizem assim: olha, não maltratem ninguém, não sejam corruptos, não apresentem denúncias falsas a ninguém, maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo.
pelos critérios atuais, se nós víssemos João Batista, um sujeito, eu imagino aqui, cabeludo, desgrenhado, assim, com cabelo, não é, grande, desgrenhado, João não tinha preocupação se ele estava bem, como que ele ia aparecer no vídeo. Então João se apresenta ali vestido de uma pele de animal. Os profetas antigos vestiam peles de animais. Elias vestia uma pele de animal. João é o Elias que vem preparando o caminho do Senhor. Então ele está se apresentando dessa maneira, vestido com peles. A Bíblia diz que ele come gafanhotos e bebe mel, anda pelos desertos e prega uma mensagem vigorosa. Ele, como a gente diria hoje, João não passa pano, não. João ele não enfeita a mensagem, não. Raça de víboras. Ele vai pregar o evangelho. A vida dele é uma vida santificada. A vida de João é uma vida sacrificada. A vida de João Batista é uma vida vivida para a glória de Deus. As pessoas olham para ele, identificam isso, escutam a sua mensagem e se arrependem e são batizadas por ele. Algo maravilhoso. Não precisou de fazer nenhum milagre, exceto viver a vida que Deus propôs para ele. João viveu o seu propósito. Essa palavra é interessante, né? Deus propõe. Deus poderia impor, mas Deus propõe. Deus deseja que nós vivamos a vida que Ele propôs para nós. Quando nós vivemos a vida que Deus propôs para nós, nós vivemos uma vida com propósito. A vida proposta por Deus. João fez isso. O propósito dele é anunciado, ele ainda está no ventre. E ele vem, vive essa vida plenamente, vive a vida para a glória de Deus. Isso tudo é muito maravilhoso, né? João então vai falar às multidões, vai falar aos religiosos, vai falar aos soldados, vai falar aos coletores de impostos. E essas pessoas olhando para a vida de João, ouvindo sua mensagem, convencidas pelo Espírito Santo de Deus, são impactadas e transformadas. É uma coisa muito maravilhosa pensar que um homem se levantou naquele tempo, naquele lugar, e a vida dele e a pregação dele impactou multidões e multidões. Que Deus levante no nosso tempo homens assim, homens comprometidos com Deus, que vivem uma vida para a glória de Deus, que tem uma mensagem dada pelo Espírito Santo, uma palavra que produza impacto na vida das pessoas. Que Deus nos dê homens assim, mulheres assim, que vivem plenamente o propósito de Deus, que vivem para a glória de Deus. João viveu plena e intensamente para a glória de Deus. E você, meu irmão, como você tem vivido? Muitas vezes, em vez de viver para a glória de Deus, nós vivemos para a nossa glória. Em vez de promover o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, nós exaltamos o nosso nome. É uma coisa comum no nosso tempo. A Bíblia fala que a gente não deve usurpar a glória de Deus. O que significa isso? Você coloca o seu nome na frente, Deus vem depois, se vier. Nós colocamos o nosso nome na frente. No nosso tempo é muito comum isso. Nós temos consultor de marketing. Nós fazemos propaganda do nosso nome. Nós temos consultor de imagem. Nós estamos muito preocupados com a nossa imagem, com aquilo que as pessoas vão pensar de nós, em acumular glória para nós mesmos, quando na verdade Deus nos chama a viver para a glória dele. O que seria uma vida com propósito? E qual seria o propósito da nossa vida? Essas são perguntas importantes. O que é para você, meu irmão, minha irmã, uma vida com propósito? Qual é o propósito da sua vida? Quando esta pergunta foi feita no século XVII pelos teólogos reunidos em Westminster, essa é uma pergunta muito importante e tem uma resposta muito preciosa, uma resposta bíblica muito preciosa, porque a Bíblia nos ensina a maneira certa de viver, como disse o apóstolo Paulo ao Timóteo,
Então a pergunta feita no século XVII poderia ser apresentada assim: qual é o propósito da nossa vida? Eles perguntaram assim: qual o fim principal do homem? Eu poderia perguntar assim: qual é o propósito da vida do homem? Qual é o propósito, para não ficar uma coisa distante assim, né? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da minha vida? Eles responderam assim: o propósito da vida do homem é viver para a glória de Deus e ter prazer nisso, ter alegria nisso. Vamos fechar essa nossa reflexão, primeiro fazendo de novo as perguntas. Você sabe qual o propósito da sua vida? Se você sabe, você tem vivido para esse propósito? Quando você vive sua vida, você vive para a sua glória, para exaltar a sua figura excelsa, linda, maravilhosa? Ou você tem vivido uma vida cujo centro é Deus? Uma vida que reflita a glória de Deus. Você sabe, quando os discípulos chegaram ali em Antioquia, as pessoas daquela cidade olharam para os discípulos de Jesus e foi a primeira vez que isso aconteceu. Eles falaram assim: eles são cristianos. Cristiano significa seguidor de Cristo. Eles identificaram naquelas pessoas, nos discípulos de Jesus Cristo, que eles eram discípulos de Jesus Cristo. Foi em Antioquia, diz o texto, que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Na verdade, no original, cristianos, né? Por quê? Porque as pessoas viram Cristo nelas. Porque as pessoas viam que aquelas pessoas viviam para a glória de Deus. Elas identificaram o propósito da vida deles. As pessoas, quando olham para nós, para mim, será que elas pensam isso? O Cícero é cristão. Será que as pessoas, quando olham para você, elas falam assim: fulano, ele é cristão? Será que esse nome, o nome de Cristo, vem na frente do nome do Cícero? Eu não sei se o nome de Cristo vem na frente do nome do Cícero, mas esse é o desejo do meu coração. Viver uma vida que glorifique a Deus, viver uma vida que agrade a Deus. Quando João fala sobre arrependimento, ele fala de arrependimento de uma maneira prática. Nós estamos concluindo. Ele fala do arrependimento de uma maneira prática. Se você tiver 2 túnicas, dê uma para alguém. Reparta a sua comida. Não maltrate ninguém, soldado. Não dê denúncia falsa, soldado. Não seja corrupto, soldado. Ao cobrador de impostos, não cobre impostos além do estipulado. Não seja desonesto, não fraude. Não seja corrupto. Tudo é apresentado, o arrependimento é apresentado como prática observável no dia a dia. Ele mudou. Quando Deus nos chama ao arrependimento, Ele nos chama a mudança de vida que pode ser observada pelas pessoas. Você está diferente. Você mudou. Recentemente uma pessoa falou isso comigo. A gente está sempre mudando, a gente está sempre arrependendo. A gente está nesse processo, né, que é o caminho da santidade. O apóstolo Paulo fala que nós vamos fazer isso. Nosso alvo é Cristo. O que nós queremos é a estatura de Cristo. E a gente vai na caminhada. Você é perfeito? Longe de mim ser perfeito. Certa vez uma pessoa falou comigo assim: eu achei que você não fosse fazer isso de jeito nenhum. Eu falei assim: mas eu não sou perfeito. Eu erro. Eu vou errar ainda. Se você começar a olhar para mim e achar que eu sou perfeito, você vai se decepcionar muitas vezes. Recentemente uma pessoa falou comigo assim: você mudou. Uma atitude que eu estava tendo, que eu entendi pelo Espírito Santo, que eu estava errado na minha postura, na minha atitude. E eu orei, pedi perdão a Deus daquela minha atitude, que era uma atitude soberba, era arrogante. E eu entendi que eu estava fora do propósito naquela situação, pedi perdão e mudei. Não falei nada com ninguém, só mudei o meu comportamento, mudei a minha atitude e continuei
trabalhando, servindo. E uma pessoa perto de mim olhou para mim e falou assim: você mudou. É assim, é isso que João fala. Quando nós nos arrependemos, nós mudamos. O propósito da nossa vida é ser como Cristo é. Que o Espírito Santo nos ajude. Na verdade, Ele está aqui para nos ajudar. Se quando eu falo essas coisas, você identifica áreas na sua vida que precisam de transformação, precisam de mudanças. Se a mensagem de João Batista é batismo de arrependimento para remissão de pecados, se a mensagem dele é arrependei-vos, talvez você identifique na sua vida, você mesmo, com a sua consciência, talvez o Espírito Santo fale ao seu coração, nisso você está reprovado. Você pode se apresentar diante de Deus, fazer confissão dos seus pecados, pedir a Deus misericórdia. Senhor, eu quero mudar, me ajuda. Fala com Ele que você quer mudar, pede perdão e comece a praticar aquele comportamento que você quer. Começa a esmurrar a sua carne, como diz o apóstolo Paulo, eu esmurro a minha carne. Eu não deixo a minha carne fazer o que ela quer. E aí você vai, Senhor, me dá graça. Carne, fica quieta e busca santidade. E o Senhor vai te ajudar. E as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, você mudou. Eu quero orar por você agora, orar para que Deus te dê uma semana abençoada. E se há alguma área na sua vida que te incomoda, que precisa ser mudada, fala com Deus. Senhor, eu quero mudar. Não se importe com grandeza. Não se importe com aplausos. Não se importe com audiência. Fique ligado no propósito, na vontade de Deus para a sua vida. Fique ligado na vontade de Deus para a sua vida, tá bom? Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós na sua presença. Somos pequenos, somos falhos, mas nós te amamos. Queremos te servir, queremos viver a vida que o Senhor propôs para nós. Como eu disse, o Senhor podia nos impor, mas o Senhor propôs. E nós queremos aceitar, Deus, e te dar a permissão para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor mude o nosso coração, para que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e se de alguma maneira desviarmos da sua presença, nos corrija, porque o Senhor corrige a quem o Senhor ama. Nos ajude a andar no caminho, a viver a vida proposta pelo Senhor, a viver a nossa vida para a sua glória. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, nos ajude naquilo que nós precisamos melhorar, Senhor. Nos ajude a ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Abençoa meu irmão, minha irmã, abençoa a sua semana, abençoa a sua casa. Deus, coloque a sua mão, protege. O Senhor é o escudo do seu povo. Protege o seu filho, a sua filha, livra do mal, dá vitória, Senhor. Aplana o seu caminho, tira os tropeços, tira, Senhor, os obstáculos do caminho. Dá vitória em tudo. Dá-nos, sobretudo, Deus, um coração igual ao seu. Um coração obediente, um coração que ama, um coração que serve e um coração que vive para a glória do Pai. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, com a bênção dele, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é misericórdia. Que o Espírito Santo te conduza e que Ele te ajude nessa sua caminhada. Que Ele te corrija quando for necessário. Saiba que Ele corrige com amor e que Ele te corrija quando for necessário. E que você acolha, receba a correção do Senhor e que você mude, se esforce e mude. Conte com a ajuda do Espírito Santo e faça tudo para a glória dEle. Eu abençoo a sua semana, o seu trabalho, eu abençoo a sua casa. Eu te abençoo em nome dele, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Você mudou. Que você possa ouvir em breve alguém dizer essa palavra para você, né? Mudou para melhor. Você mudou. Glória a Deus. Viva a vida para a glória de Deus. Até a próxima semana.